livro é uma coletânea onde as autoras buscam refletir sobre os desafios a serem enfrentados para a implementação efetiva da Lei Maria da Penha. Então, nós trazemos artigos que refletem desde a questão do monitoramento de como vem sendo aplicada essa lei em cidades como Salvador, mas também como a violência está presente até nem mesmo em pontos de cantigas religiosas, mas também refletimos sobre a atuação do Observatório pela aplicação da Lei Maria da Penha e resultados das pesquisas desenvolvidas pelo Observatório desde a sua criação. O amor é indizível, então tentar traduzi-lo em palavras é um desafio hercúleo, né? Mas eu tento trazer algumas ideias, tentando me aproximar com as palavras da intensidade do tema, né? Que traduzem o amor numa perspectiva mais do filia, do ágape. Eu trago a ideia do eco-amor, que seria essa perspectiva de a possibilidade de compartilharmos valores humanos, dignidade, beleza, de cuidarmos dessa suposta ecofraternização. Eu falo do eco-amor, que é esse amor que nos implica com todos os seres que existem no universo, que nos faz compreender que somos todos complementares e interdependentes na constituição dessa teia cósmica. Um amor que também é tensivo, que implica coragem, desafio, e também ternura, beleza, etc. Esse livro, ele fala do SUS, para quem está começando a conhecer o tema. Ele foi desenvolvido exatamente porque eu sempre dei aula sobre saúde coletiva nas turmas de odontologia. Esse era um tema que as pessoas, às vezes, achavam muito árido, muito difícil. Eu precisava usar uma linguagem especial para aproximar as pessoas. Então, ele tem essa característica, ele é bastante acessível, ele procura cativar as pessoas e trazer o interesse para o tema. Esse livro é um livro que traz uma síntese sobre todo o pensamento da Bahia em torno da análise das políticas de saúde bucal no Brasil, né? Todos sabemos que os problemas bucais são problemas importantes para toda a sociedade. Nós analisamos em que medida esses problemas bucais relacionados a cada um de nós foi enfrentado pelo Estado, né? Enquanto um problema não só privado, individual, mas como um problema de todos, encarando, portanto, a saúde bucal como um direito de cidadania, né? Então, esse livro, por exemplo, ele trata como se deu, nos anos 40 na Bahia, as primeiras iniciativas em torno da prevenção dos problemas bucais entre os escolares, né? Que é uma perspectiva importante dessa ideia de que a saúde da boca não é algo individual, é algo também do Estado, né? Ele analisa essa ação ou omissão do Estado em torno dos problemas de saúde bucal, não só na Bahia, mas também uma perspectiva brasileira, e traz uma coletânea de textos que tenta compreender esse enfrentamento em todo o século XX, mas marcadamente no pós-constituinte, mas também no período pós-ditadura militar. A obra é a segunda edição de um livro paradigmático sobre a Conjuração Baiana de 1798, que também aqui na Bahia é chamada de Revolta dos Musos. É um dos mais importantes livros da história do Brasil e da história da Bahia em especial, porque trata de um evento que foi deflagrado dia 12 de agosto e que culminou no enforcamento e esquartejamento dos corpos de 4 homens livres, pobres e pardos aqui da Bahia. Esse enforcamento ocorreu na Praça da Piedade e ele teve como objetivo, essa revolta, demandas por conquistas por cidadania, por direitos, coisas com as quais nós nos deparamos ainda hoje nesse momento de crise e de golpe na democracia. O livro é uma tradução de uma obra do século XVIII do filósofo iluminista escocês David Hume. Ele trata da religião natural, que é o que se diz por oposição à religião revelada, que seria aquela religião que você, através do seu uso da razão, consegue alcançar. Então tem 3 personagens e os 3 discordam. Tem um que é o cético, que na minha opinião, justificada no pós-fácil, é o verdadeiro representante do autor. E existem mais 2 outras figuras, um que parece
esses cristãos de hoje em dia dos Estados Unidos que dizem, olha, que mundo perfeito, logo Deus existe, né? E também tem um outro que é um teólogo mais à moda antiga, que tenta provar logicamente que Deus tem que existir, portanto ele existe. É uma coleção, na verdade, são 3 volumes, mas só estamos lançando agora os 2 primeiros. O primeiro é só desenho, cultura, desenho, moda e cultura, onde a gente traz a questão, o papel do desenho para a questão da representação da roupa, do outro, do eu, da cultura, né? Então temos textos de professores que vêm de Portugal, a professora Manuela Cristóvão, do México, a professora Ruth Verônica, do Rio de Janeiro, a professora Irina, a professora Gisela, daqui da Bahia, a professora Ana Beatriz Simon. Tem um meu com uma aluna minha, mestrado, né? E o segundo volume chama Desenho e Visualidades. A gente traz o desenho como um testemunho, como um documento histórico de várias formas de visualidade. Desde os transportes de Salvador, com um artigo meu sobre o elevador Lacerda e os bondes, a evolução do transporte de Salvador, mostrando como o desenho foi importante para essa pesquisa, como documento e a fotografia. Todos os 3 volumes, que o terceiro deve ser lançado no próximo evento da UFBA, que trata do desenho, ensino e pesquisa, eles são fruto de eventos que nós organizamos pelo programa e de grupo de pesquisa, como Estudos Interdisciplinares em Desenho, que eu coordeno e que tem vinculação com a UFES e com o CNPq. Meu livro trata, o título é Canções da Cidade Amanhecente, trata da construção de memórias urbanas na cidade de Feira de Santana entre os anos de 1920 e 1960. Especificamente, eu trabalho como é que as memórias urbanas operaram o silenciamento das memórias das camadas populares negras e índias da cidade de Feira de Santana. Esse livro, Igreja Católica na Bahia, né, fala sobre um período de transição da Igreja Católica, não é, e da própria história baiana e brasileira, do Império à República, num momento em que transformações se faziam de uma forma fundamental na política, porque se muda o sistema. Então a Igreja Católica, que era a instituição, ou vamos dizer, a igreja oficial, né, para o Brasil, ela deixa de ser, e o trabalho aborda isso, aborda esse período de transição e de lutas da igreja para continuar tendo importância no contexto político e também religioso brasileiro. Esse livro, como eu disse, ele foi honrosamente merecedor da Laurea Kátia Matoso. Ele é um livro que tenta interpretar a natureza das relações igreja-estado num período que foi particularmente tenso para essas duas instituições, tanto a Igreja Católica quanto o Estado português. Falando do período colonial, do século XVIII, um período de progressivo avanço, né, das luzes da secularização. Então, a análise dessas relações durante esse período é uma análise de particular interesse, por conta das tensões que cercam as duas instituições. E aí o meu objeto de análise foi justamente essas relações durante a atuação de um bispo, de um arcebispo específico, que foi incumbido de executar uma ordem bastante polêmica, foi expulsar a Companhia de Jesus do Brasil. A Companhia de Jesus, que foi um braço fundamental da colonização portuguesa no Brasil. Essa é uma medida muito difícil para quem administra a malha paroquial da Bahia, pensando no número de pessoas desassistidas para o momento e por uma série de outras razões mais específicas. Então, é um período polêmico, é um período tenso, e é um período que, por isso, é bastante propício para fazer uma análise mais detida, mais delicada dessas relações. O livro que está sendo reeditado hoje e distribuído é A Praia, Espaço de Socialidade. Esse é um trabalho de meu pai, Thales de Azevedo, antropólogo, de 1988. A praia é aparentemente um tema trivial, que você não comporta muita reflexão.
mas ele começa a, eu chamei até nessa introdução, um mergulho na praia para revelar seus segredos. Então, a praia, na verdade, ela começa sendo usada no Brasil, e acho que no resto do mundo também, como uma atividade médica, não é? Contra o beriberi, o banho de mar, era uma coisa em que as pessoas se vestiam, uma elite brasileira, dos pés até a cabeça, com umas roupas muito folgadas e tal, e eram banhos tomados na madrugada, para não se queimar. E progressivamente o banho de mar vai tomando outros significados. E é exatamente no sentido contrário. É no sentido de desnudar, de assumir o corpo, de assumir a cor bronzeada. Então é uma revolução nessa postura do corpo com relação. Outra questão que ele chama atenção e que é muito importante é isso, é o estar na praia. O estar na praia é uma maneira de você delimitar um espaço que pode ser uma mesa com os colegas para tomar cerveja, como pode ser apenas uma toalha. Estar no mesmo lugar, há um relacionamento tácito, nós estamos no mesmo lugar, mas nós não nos relacionamos. É o estar junto sem se misturar. Esse é a grande caráter da socialidade da praia. Compreende? Pois é, nesse trabalho eu faço um prefácio, ele toca ligeiramente, mas eu como sou arquiteto, sobre a expansão que as cidades brasileiras tiveram em função dessa cultura da praia. O caso de Copacabana, o caso da Boa Viagem no Recife, o caso aqui da Pituba, por exemplo, que desde o começo do século, e dos hábitos que se envolveram, o banho de mar à fantasia, o curso de carros nessas avenidas à beira-mar, essa coisa. Então, as primeiras cidades brasileiras estavam de costa para a praia, não se falava em praia. Rio de Janeiro era junto ao porto, mas não junto à praia. Copacabana, e aqui tem uma ilustração, no final do século XIX não tinha uma casa. Depois começa a ter casa de veraneio, depois vem pequenos edifícios de apartamento de 3 andares, 4 andares e hotéis, e depois uma explosão imobiliária incrível em função dessa cultura da praia, né?